Juízes capítulo 12. Conflitos e morte de Jefté. Então os guerreiros de Efraim foram convocados, atravessaram o Jordão em direção a Zafon e questionaram a Jefté. Por que foste combater os amonitas sem nos convidar a pelejar contigo? Por este ato de desprezo, queimaremos a tua casa e a ti com ela. Versículo 2. Diante desta ameaça, Jefté replicou, Eu e meu povo estivemos envolvidos numa grande guerra com os amonitas, e, apesar de eu vos ter mandado chamar em nosso auxílio, vosso socorro jamais chegou para nos livrar das mãos do inimigo. Versículo 3. Quando cheguei à conclusão de que ninguém de vós viria nos ajudar, arrisquei a minha própria vida e marchei contra os amonitas, e o Senhor os entregou nas minhas mãos. Então, em verdade, por qual motivo vos levantais hoje contra mim para me atacardes? Versículo 4. Jefté reuniu então todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os gileaditas feriram os efraimitas porque estes tinham declarado, Sois fugitivos de Efraim, vós, gileaditas, que viveis no meio de Efraim e no meio de Manassés. Versículo 5. Depois, os homens de Gileade tomaram de Efraim as passagens do Jordão, de maneira que quando um fugitivo de Efraim solicitava, Deixa-me passar, os gileaditas lhe indagavam, És efraimita? Versículo 6. Se declarava, Não, lhe ordenavam. Então dize, Shibolet. Se a pessoa dissesse Sibolet, sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam essa pessoa e a matavam no lugar de passagem do Jordão. 42.000 efraimitas foram mortos naquela época. Veja aqui nessa Bíblia KJ, Bíblia de Estudo, estarei lendo aqui no rodapé, os efraimitas falavam um dialeto hebraico com pequenas, mas sensíveis diferenças na pronúncia. O nome Shibolet significa, entre aspas, inundações. Salmos 69:2, Salmos 69:15. E no seu falar, o som, entre aspas, CH, era semelhante ao nosso, entre aspas, S. O SH era semelhante ao nosso S, de forma que não conseguiam evitar serem descobertos pelo sotaque. No Novo Testamento, Pedro foi também denunciado por sua maneira típica de falar. Mateus 26:73. Aquela derrota eliminou por completo as esperanças de Efraim poder conquistar a liderança das tribos. Continuando, versículo 7, Jefté comandou o povo de Israel durante 6 anos. Então Jefté, o gileadita, morreu e foi sepultado na sua cidade natal, nas terras de Gileade. Ibsã, Elon e Abidom. Versículo 8. Depois de Jefté, levantou-se Ibsã, da cidade de Belém, e governou o povo de Israel. Versículo 9. Ele tinha 30 filhos e 30 filhas. Permitiu que as 30 filhas casassem com homens de fora do seu grupo de famílias. E mandou trazer 30 moças também de fora do seu clã, que celebraram matrimônio com seus filhos. Versículo 10. Depois Ibsã morreu e foi sepultado em Belém. Versículo 11. Mais tarde, levantou-se Elon, da tribo de Zebulon. Liderou Israel durante 10 anos. Versículo 12. Elon morreu e foi sepultado em Aijalon, nas terras de Zebulon. Versículo 13. Depois dele, levantou-se Abidom, filho de Iléu, o Piratonita, e comandou o povo de Israel. Versículo 14. Teve 40 filhos e 30 netos, que montavam 70 jumentos. Abidom liderou como juiz a Israel por 8 anos. Versículo 15. Então Abidom, filho de Iléu,
morreu e foi sepultado em Piratom, nas terras de Efraim, na serra dos Amalequitas.